se inscreva no canal, curta e compartilhe. Temos vídeos novos todos os dias, 2 vezes por dia. O espírito da Estrada Real Capixaba. A Estrada Real que serpenteia pelos vales e serras do Espírito Santo guarda mais do que apenas memórias coloniais. Moradores antigos das redondezas sussurram histórias sobre um espírito que caminha solitário ao entardecer, coberto por uma capa rota e chapéu de aba larga. Quem cruza seu caminho, dizem, sente primeiro o calafrio da morte e depois, o esquecimento. Era como se o tempo se apagasse ao redor dele. Valéria, uma fotógrafa de Vitória, decidiu explorar a Estrada Real para um projeto artístico sobre o patrimônio capixaba. Apaixonada por histórias antigas, ignorou os avisos dados por uma senhora em um vilarejo próximo a Domingos Martins. A estrada cobra pedágio, minha filha, disse a idosa. E nem sempre é em dinheiro. Valéria sorriu, pensando ser apenas superstição de interior. Ela iniciou sua jornada ao amanhecer, embrenhando-se pelas curvas ladeadas de mata cerrada e calçamento irregular. Ao alcançar um trecho entre Venda Nova do Imigrante e Viana, percebeu que o silêncio era profundo demais, como se os pássaros tivessem abandonado o céu. O ar parecia mais denso, e o cheiro de terra molhada trazia um toque metálico, como o sangue. Parou o carro para tirar algumas fotos de uma ponte de pedra antiga. Enquanto ajustava a lente, viu ao longe um vulto atravessar a estrada. Não conseguia distinguir o rosto, mas a silhueta era clara, alta, encurvada, envolta em um manto preto. Valéria congelou. Pensou em gritar, mas sua voz não veio. A figura desapareceu entre as árvores sem fazer um único som. Na tentativa de afastar o medo, continuou dirigindo. Mas a estrada parecia mais longa do que deveria. O GPS havia parado de funcionar. Nenhum sinal de celular. As pedras sob os pneus reverberavam com uma estranha frequência, como um tambor batendo ao longe. A fotógrafa começava a perceber que havia adentrado algo mais antigo que mapas ou tecnologia. No banco do passageiro, repousava um livro sobre a história da Estrada Real. Valéria o abriu novamente e notou algo que não estava ali antes. Uma foto em preto e branco de um homem encapuzado, parado exatamente na ponte que ela acabará de fotografar. O título da imagem dizia apenas, o vigia da estrada. Suas mãos começaram a tremer. O carro de Valéria falhou ao tentar subir uma ladeira coberta de névoa. Forçada a parar, ela sentiu o motor morrer como um suspiro doente. Tentou religá-lo, mas apenas um clique seco respondeu. O silêncio ao redor se tornava insuportável, quase sólido. E então, vieram as vozes, sussurros vindos da mata, em um idioma que ela não reconhecia, mas que causava uma dor aguda em sua nuca. Saiu do carro. A névoa parecia viva, deslizando entre as árvores como serpentes de fumaça. Valéria se sentiu observada, como se dezenas de olhos invisíveis a seguissem. Ao se afastar da estrada, encontrou uma placa de madeira enterrada no chão, quase ilegível pelo tempo. Aqui tombou Gaspar Valente, 1714, executado por trair a coroa. Mas não havia registro algum desse nome no livro que ela lera. As vozes aumentaram, agora mais nítidas. Ele volta quando pisam em seu sangue. A frase se repetia, como um eco vindo de todos os lados. Valéria começou a correr sem direção certa, tropeçando em raízes e pedras. As árvores pareciam se fechar, criando um corredor vivo que a empurrava de volta para a estrada, como se quisessem que ela ficasse no caminho de algo inevitável. Ao retornar ao carro, encontrou o interior coberto por poeira, mas era a mesma que cobria objetos de séculos atrás, espessa e com cheiro de velharia esquecida. No banco de trás, havia um objeto que não estava ali antes, um cálice de prata escurecida, com inscrições em latim. Ela o pegou, sentindo uma queimadura instantânea nos dedos. Soltou-o, gritando. As vozes cessaram. No espelho retrovisor, viu novamente a figura encapuzada, parada no meio da estrada, a menos de 20 metros. Seus olhos, 2 buracos de carvão em brasa, fixavam-se nela com uma intensidade sufocante. Mas ao se virar, ele não estava mais lá. Restava apenas o cheiro, ferro queimado e terra úmida. Um aviso impregnado no ar. Valéria tentou fugir dali, caminhando pela estrada a pé. A cada passo,
Os ecos de passos atrás dela imitavam seu ritmo. Parava, e os passos também paravam. A noite caiu de forma abrupta, como uma cortina puxada. E junto com ela, a estrada começou a se transformar. A escuridão engoliu a estrada, e Valéria mal podia ver as próprias mãos. A lanterna do celular acendia apenas o suficiente para revelar o chão de pedras irregulares, agora cobertas de uma gosma escura. Ela caminhava sem rumo, como se estivesse presa em um tempo que não lhe pertencia mais. Tudo ao redor parecia sussurrar em agonia. De repente, viu uma luz fraca à frente, uma lamparina oscilando na varanda de uma antiga estalagem de pedra. Aproximou-se com cautela e foi recebida por um homem idoso, de olhos fundos e pele quase translúcida. Você cruzou o véu, menina. Agora ele te vê, disse o velho, com voz cavernosa. Valéria tentou argumentar, mas ele a fez calar com um gesto. A estalagem era como um cenário de época, sem eletricidade, com móveis antigos e retratos de pessoas que pareciam esboçar agonia em seus rostos. Um deles, à sua surpresa, era igual à figura que vira no espelho do carro. Gaspar Valente, disse o velho. Ele amaldiçoou a estrada antes de morrer, prometendo que levaria consigo todo aquele que ousasse atravessar seu túmulo. Valéria quis sair, mas a porta estava trancada por dentro. O velho desapareceu como fumaça, deixando para trás apenas o som de corrente se arrastando. As paredes da estalagem começaram a sangrar, escorrendo um líquido negro que se transformava em formas humanas rastejantes. Ela subiu as escadas correndo, ouvindo gritos abafados por todos os lados. No quarto mais alto, encontrou um espelho oval coberto por um tecido púrpura. Algo a compeliu a remover o pano. Ao fazer isso, não viu seu reflexo, mas sim a estrada em ruínas e o espírito de Gaspar, agora mais nítido, segurando o cálice. Ele falava em latim, e as palavras pareciam queimar sua mente. Rede mihi sanguine. Rede mihi memória. Ela entendeu, ele queria sua memória. A estrada não matava, apagava. Quem cruzava o véu era arrancado da realidade, tornando-se apenas mais um sussurro perdido na mata. Um eco sem nome. Um passageiro eterno da estrada real capixaba. Valéria acordou no meio da estrada, deitada sobre pedras frias e envolta por névoa. O cálice estava em sua mão. Olhou ao redor, tentando entender se tudo não passará de um pesadelo. Mas as cicatrizes em seus dedos, onde segurara o objeto, ainda estavam abertas e frescas. A estrada estava deserta. Nenhum som. Nenhuma alma viva. Decidiu seguir a pé até encontrar ajuda. Mas cada curva parecia levá-la de volta ao mesmo ponto. As árvores repetiam suas formas, como uma fita regravada. E então, percebeu, estava presa em um laço. A estrada real havia feito dela parte de seu ciclo. E Gaspar Valente andava logo atrás, sempre à sombra. Sempre esperando. No 20º retorno ao mesmo ponto, viu outra figura ao longe, uma jovem caminhando com uma câmera. Era ela mesma. Observou em silêncio enquanto sua própria versão passava por ela, sem vê-la. Entendeu, com horror, que agora era apenas uma sombra daquele dia. Estava presa em um fragmento de tempo. Ao tentar tocar sua versão do passado, sentiu o mundo tremer. O cálice brilhou, como se absorvesse sua consciência. E pela primeira vez, Valéria gritou, mas foi um grito que apenas os antigos fantasmas ouviram. O som se perdeu entre os eucaliptos. Gaspar apareceu novamente. Estendeu a mão, como quem oferece paz. Valéria, sem escolha, entregou o cálice. E ao fazê-lo, tudo ao redor se apagou. Só restaram os passos. Os dela, e os de todos os outros esquecidos pela estrada real. Hoje, viajantes ainda relatam estranhos episódios ao passar por certos trechos da estrada real no Espírito Santo. Aparelhos falham. Vozes sussurram nomes esquecidos. E, às vezes, uma figura encapuzada é vista sob a luz fraca dos postes antigos. Ninguém sabe ao certo se é real. Mas todos sentem algo, o peso invisível do esquecimento. Alguns afirmam ter visto uma mulher parada à beira da estrada, olhando para os carros com expressão vazia. Quando se aproximam,
ela desaparece. Outros dizem ter encontrado uma câmera antiga com imagens que não podem ser explicadas, fotos de séculos atrás, em cores, com pessoas que jamais viveram. Valéria nunca mais foi encontrada. Sua família procurou por meses. A única pista foi uma mensagem de voz enviada minutos antes de seu desaparecimento. Era apenas uma frase, dita com voz fraca e arrastada: "Ele me viu." Desde então, aquele trecho da estrada ganhou fama. Ninguém ousa parar ali após o pôr do sol. Hoje, há placas novas alertando sobre deslizamentos, mas os moradores mais velhos sabem a verdade. Aquilo não é para conter a terra. É para conter Gaspar Valente, ou pelo menos atrasar sua caminhada. A Estrada Real Capixaba, dizem eles, não é só um caminho. É uma maldição. E está sempre aberta para mais um viajante. Se você sente que essa história merece continuar sendo contada, considere nos apoiar no Apoia-se. Com sua ajuda, podemos trazer mais histórias sombrias como esta à tona, explorando os mistérios que assombram nossa imaginação. https://apoia.se/aleatoriode. Faça parte do nosso grupo secreto do Telegram, faça sua carteirinha de fã enviando um e-mail com o nome completo e foto para o e-mail aleatoriodoriginal@gmail.com.